A forma mais fácil de sair do Brasil para trabalhar no exterior é aprendendo uma das 4 profissões que eu vou apresentar para você aqui nesse vídeo. Eu não sabia que sair do país era uma coisa possível, até conhecer alguns colegas nas últimas 3 empresas que eu trabalhei que pediram as contas e foram morar no exterior. Se não fosse por isso, eu jamais saberia que era possível. Então eu vou compartilhar com você, caso você esteja aí desanimado com a situação política e econômica do país e pense em deixar o Brasil em algum momento. 2 profissões eu tenho certeza que você já conhece e outras 2 eu tenho certeza absoluta de que você nunca ouviu falar. A primeira profissão que dá a possibilidade de você sair do Brasil é como desenvolvedor de software, né? Os 5 países que mais contratam esse tipo de profissional são Canadá, Austrália, Irlanda, Alemanha e Estados Unidos. Geralmente esses países eles exigem pelo menos 4 pré-requisitos para contratar brasileiros. O primeiro pré-requisito é ter uma experiência profissional, ou seja, na prática comprovada de desenvolvimento de software, que você pode demonstrar através de trabalhos anteriores que você fez, freelancers que você participou, ou até mesmo trabalho voluntário e por projetos pessoais no seu portfólio. O segundo pré-requisito é você ter ensino superior, né? Um diploma no ensino superior em ciência da computação, engenharia de software ou algum outro campo relacionado é necessário. Caso você não tenha uma formação em outra área junto com uma experiência relevante de desenvolvimento de software, ele é aceito como equivalente. Por exemplo, você é formado em engenharia civil, mas tem uma baita experiência como desenvolvedor de software em grandes empresas. Isso também é aceitável pelas empresas estrangeiras, não tem nenhum problema. Dado que você combine as 2 coisas, está ótimo. O terceiro pré-requisito é a proficiência no inglês, né? A fluência é crucial e alguns testes de proficiências eles podem ser necessários. O quarto pré-requisito são as certificações profissionais. Embora nem sempre sejam necessárias, certificações em tecnologias específicas, né, ou metodologias, por exemplo, como o Agile ou Scrum, podem ser um diferencial. E por último, a documentação pessoal em dia, né, passaporte, certificado de educação, referência de trabalho, currículo atualizado, LinkedIn bem organizado, tudo isso ajuda na sua candidatura para empresas no exterior. O salário médio desse profissional ele é maior nos Estados Unidos, girando em torno aí de $110 mil por ano. Isso é porque o país ele é um grande produtor de tecnologia mundial e, portanto, a demanda por esse profissional é muito grande. Em segundo lugar fica o Canadá, com salário médio aí que gira em torno de $61 mil canadenses por ano. Com a diferença que o custo de vida no Canadá ele é bem menor quando comparado com os Estados Unidos. E em terceiro lugar fica a Austrália, né, com salário médio em torno de $55 mil, porém a Austrália ela é um país com a melhor qualidade de vida em termos aí de equilíbrio pessoal e profissional. Em resumo, o salário médio de um desenvolvedor de software fora do país é de $65 mil por ano mais ou menos, equivalente aí a uns $20 mil por mês. Então, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, tem disposição para ficar horas e horas sentado na frente do computador, escrevendo código, né, gosta de desenvolver sistemas funcionais e sente uma alegria grande, né, em construir software para que as empresas elas façam negócios com seus clientes, a profissão de desenvolvedor de software ela pode ser para você. Se você ainda tem dúvidas se é ou não para você, aqui fica o meu conselho, tá? Faça cursos gratuitos ou bem baratos, antes de você se comprometer aí um dinheiro alto, né, em uma formação profissional. Assim você vai ter uma experiência prática sobre o que é a profissão, tira dúvida se aquilo é para você ou não, antes de você acabar se comprometendo com uma formação cara e não gostar. Mas não é somente o desenvolvedor de software que tem a oportunidade de sair do Brasil. A segunda profissão que é possível é a de engenheiro de Cloud Computing ou engenheiro de computação em nuvem. Os países que mais contratam esses tipos de profissionais são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha e Austrália. Quando eu estava terminando, né, o meu TCC na faculdade, eu tinha um amigo que estava terminando o mestrado e ele abriu uma empresa em Cloud Computing no Reino Unido para a segurança da informação. Ele sempre dizia para mim que o Reino Unido é um grande polo mundial de segurança, né, de cybersecurity. Então, se você quer trabalhar com Cloud Computing, quer trabalhar com segurança, Reino Unido pode ser um baita destino para você, né, ir morar e trabalhar com isso. As empresas desses países, elas buscam brasileiros com formação em ensino superior na área ou em outras áreas, né, mas que comprovem experiência em projetos de Cloud Computing. O outro requisito é a proficiência no inglês, né, ter a capacidade de se comunicar eficientemente para poder colaborar com o time, né. No caso da profissão de engenheiro de Cloud Computing, um grande diferencial é ter as certificações das principais empresas de cloud do mundo, como por exemplo a Amazon Web Services, né, a famosa AWS, a Azure da Microsoft e a Google Cloud Platform
Platform, ou GCP. E, obviamente, um bom histórico no Brasil em relação à educação, experiências e antecedentes criminais são fundamentais para você conseguir um visto de trabalho. O engenheiro de Cloud Computing, ele é o profissional mais bem pago lá fora, devido à imensa demanda por esses profissionais, porque eles são capazes de montar sistemas inteiros para as empresas usando os serviços em nuvem. O salário médio anual fica em torno de $89 mil, o equivalente é R$460 mil por ano, o que daria aí uns R$38 mil por mês se fosse convertido para o real brasileiro. O perfil desse profissional é ser uma pessoa que gosta de tecnologia, mas ao contrário do desenvolvedor de software, a sua principal função não é escrever linhas de código usando programação, mas sim montar e configurar ambientes em nuvem, para que os desenvolvedores eles possam realizar o seu trabalho diário com menos atrito. A principal função desse profissional é prover e garantir o funcionamento da infraestrutura de TI para os times da empresa. Para trabalhar nessa profissão, você precisa gostar muito de ler manuais técnicos de ferramentas e serviços, fazer testes controlados e descobrir como usar os serviços em nuvem da melhor forma possível. Nessa profissão, você precisa aprender algo novo todo dia, não tem jeito, Todo dia as empresas de nuvem elas liberam novas ferramentas, serviços e funcionalidades em suas plataformas. Trabalhando nessa profissão, você precisa estar sempre aprendendo. Agora, se você tem interesse nessa profissão, mas tem receio, se consegue aprender ou não, a dica é a mesma. Procura cursos baratos para você fazer uma espécie de test drive, entender se faz sentido para você ou não. Agora, se você gosta de tecnologia, mas não ao ponto de trabalhar sentado na frente do computador o dia todo escrevendo código, ou lendo manuais de serviços e lidando com problemas estritamente em código, existem duas outras profissões que permitem você sair do Brasil para trabalhar no exterior, em que a rotina possui algum tipo de contato com pessoas. Exige um entendimento de negócio, uma capacidade de investigação e, portanto, promove um dia a dia de trabalho mais dinâmico. A primeira dessas duas profissões é a engenharia de dados. Essa é a profissão mais nova do que as duas anteriores, que vem crescendo muito no mundo todo, devido ao aumento exponencial de dados que são gerados pelas empresas e pelos consumidores e que precisam ser armazenados e estruturados, de modo a servir como matéria-prima na criação de métricas e indicadores, análise e iniciativas para entender o cliente, melhorar o serviço, e otimizar o processo. Nessa profissão, você vai trabalhar com tecnologia cloud computing também, mas não só isso, você também vai se envolver em discussões de negócio na empresa, entendimento de demandas por métricas, análises e indicadores que você precisa entender com as áreas de negócio para compreender a dificuldade na tomada de decisão. Ou seja, não é uma profissão que trabalha somente com ferramentas de tecnologia, mas também existe um trabalho de entendimento aí das demandas de negócio para você estruturar os dados da melhor forma possível, e ajudar as pessoas a analisar rapidamente as métricas e manter esses indicadores sempre atualizados. Exatamente por esses motivos, o perfil desse profissional é mais arrojado, Você precisa ter uma certa aptidão analítica. Ou seja, precisa gostar de analisar os dados, negócio da empresa, entender sobre métricas e análises, para você conseguir definir, obviamente, os dados que você vai armazenar. Então, em questão de ferramental, é preciso você ter proficiência em ferramentas de cloud computing, mais voltado para Big Data. Você precisa ter atenção aos detalhes, para conseguir identificar padrões aí, até mesmo inconsistência nos dados e aprender continuamente, já que surgem ferramentas novas para facilitar esse processo de captura e armazenamento dos dados com muita frequência, assim como a profissão de engenheiro de cloud computing. Os países que você pode morar, trabalhando com engenharia de dados são Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Austrália. O salário médio lá fora é de uns $82 mil por ano, que vale aí a uns R$35 mil por mês de salário. Empresas desses países, eles contratam muitos brasileiros com qualificações técnicas fortes, principalmente em banco de dados, programação Python, SQL e além de ferramentas específicas de Big Data, como por exemplo Spark e Hadoop. É preciso você comprovar a experiência prática e relevante em boas empresas, projetos voluntários, portfólio pessoal de projetos, proficiência em inglês e certificações em empresas de cloud computing geralmente são diferenciais para essa profissão. Se você tem interesse por dados, gosta de se envolver em questões de negócio, tem interesse em desenvolver estruturas de coleta e armazenamento para poder dispor esses dados para o time de negócio e tem disposição para aprender continuamente, a engenharia de dados pode ser
uma boa escolha para você. Faz um curso barato na área, né? Tem uma boa experiência prática com atividades dessa profissão antes de você tomar uma decisão definitiva por essa carreira. Agora, se você busca sair do Brasil, né, com uma profissão, mas prefere um trabalho mais voltado para análise, né, onde as atividades principais elas são principalmente a utilização da tua capacidade de analisar dados para conseguir gerar insights, e você usa a tecnologia somente como um ferramental para conseguir analisar esses grandes volumes de dados e encontrar os insights aí, ajudar na tomada de decisão, que às vezes pode até mesmo mudar o jogo da empresa, né? Se esse for o caso, eu tenho uma sugestão para você. Trabalhe com ciência de dados. Enquanto o engenheiro de dados ele se concentra em contribuir, né, em construir sistemas que capturam e armazenam os dados, o cientista de dados ele foca na análise e na interpretação desses dados, que na maioria das vezes eles são complexos, e você consegue com as ferramentas corretas extrair os insights desse grande volume de dados. Por exemplo, estatística é uma ferramenta para encontrar análises, né, para analisar e encontrar padrões, determinar comportamentos que muitas vezes o negócio ele decide que deve ser evitado, ou por outro lado, muitas vezes alavancado. Uma outra ferramenta muito útil para o cientista de dados é machine learning, porque ele consegue treinar algoritmos que são capazes de criar cenários futuros, né, como por exemplo previsão de vendas. E a partir desses dados, o time de negócio consegue tomar decisões muito mais precisas. E por último, todo esse resultado gerado precisa ser comunicado para os gestores por meio de visualizações, storytelling e uma boa comunicação. As principais razões, né, da alta demanda na contratação de cientistas de dados é o crescimento exponencial na geração e armazenamento dos dados em todas as empresas do mundo praticamente, né, a transformação digital de empresas antigas que estão se modernizando e principalmente os avanços tecnológicos na inteligência artificial que a gente acompanha por aí nas mídias. Empresas estrangeiras elas têm também fortes incentivos para contratar cientistas de dados no Brasil. O primeiro motivo é custo-benefício, né? Levar profissionais do Brasil para o exterior pode sair muito mais barato do que contratar um profissional local, porque ele é super concorrido e então ele exige um salário muito alto, porque ele está bem empregado. O outro fator importante também é a taxa do câmbio. Então, caso você seja contratado e não saia do Brasil, você vai acabar recebendo em dólares. A empresa ela tem um custo menor, porque ela pode pagar uns 10 mil dólares para nós brasileiros, que seria baixo para eles, mas devido ao câmbio, né, seria equivalente a uns 50 mil reais por mês de salário para gente. O segundo motivo é também a proximidade com os Estados Unidos. Então, tendo uma diferença pequena de fuso horário, facilita a colaboração em tempo real com outros colaboradores que estão em diversos países, né? E o terceiro motivo é o crescimento do setor. Por incrível que pareça, o Brasil ele tem investido significativamente em educação e infraestrutura de TI. Ele forma um grande número de profissionais talentosos, né? E o motivo também que eu vejo muito falar nessa contratação de brasileiros é a cultura do trabalho. Os brasileiros eles são reconhecidos lá fora por sua criatividade, principalmente inovação, né? Além de serem muito trabalhadores. Eu tenho uma experiência pessoal com isso, né? Em 2014, eu morei nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio na faculdade. E lá eu trabalhei durante o meu estágio de férias com outros americanos. E eu posso afirmar para você que nós brasileiros, nós somos muito melhores do que os americanos individualmente. Só que coletivamente a gente perde de lavada. Então a gente tem costume de se subestimar perante essas pessoas, mas quando você coloca lado a lado assim, a gente tem uma capacidade criativa muito maior que a deles. Talvez seja porque, como aqui tudo é difícil, prepara muito melhor a gente para a vida, né? Os países que mais contratam cientistas de dados brasileiros são os Estados Unidos, né, a Europa no geral, incluindo o Reino Unido, Alemanha, França. Também tem a China, Canadá, a Índia e, pasmem, Israel, principalmente na cidade ali de Tel Aviv. Tá? E para você ser contratado por esses países é necessária a formação no ensino superior, pode ser em qualquer área, mas com conhecimento em estatística, programação Python e R, além de habilidades com análise de dados e pensamento analítico. Além disso, é necessário você ter experiência prática em projetos de ciência de dados e principalmente proficiência no inglês. Certificações já não têm um peso tão grande nessa profissão, já que é mais importante a capacidade sua de resolver problemas do que a certificação da ferramenta em si. Portanto, um portfólio de projetos em ciência de dados com projetos de alto nível são a melhor forma de certificação nessa profissão. Os salários no exterior giram em torno de 70 a 130 mil dólares por ano, que dá algo em torno aí de 364 a 600 mil reais por ano, né? Ou seria aí um salário de 30 mil reais por mês. Eu sei que pode parecer surreal para muitos de vocês, né, esse salário aí de 30 mil reais, porque quando eu
pergunto, né, a pretensão salarial para os meus alunos, a maioria fica satisfeita aí com 5 mil reais por mês. O mais ambicioso lá diz que quer ganhar 15 mil, mas saibam que existem sim profissionais na área da ciência de dados que recebem aí mais de 50 mil reais por mês de salário, e faz todo sentido esse salário ser muito alto, tá? Então, se você gosta de analisar dados, tem curiosidade para descobrir, né, a causa dos acontecimentos, gosta de investigar a fundo, entender os problemas para poder resolver, tem interesse em aprender tecnologia, estatística, programação, negócio, mas com o intuito de não de ser um estatístico, né, mas para saber usar essa ferramenta no trabalho como cientista de dados. Se você é uma pessoa metódica, que gosta de trabalhar de forma organizada, estruturada, né, se você é aquela pessoa que costuma fazer conta para tudo na vida, sabe? Aquela pessoa que vai até o supermercado e fica conferindo o troco da padaria. Então, se você é essa pessoa, talvez o perfil de cientista de dados seja para você. E para você ter certeza, o meu conselho ele é o mesmo das outras profissões, mas tem uma diferença aqui. Faça um curso barato para você viver na prática as tarefas de um cientista de dados, para ver se você realmente gosta, né? Antes de você investir aí mais de 10 mil reais numa formação profissional. Eu vou recomendar para você uma microformação em ciência de dados com um preço super acessível para você viver uma experiência nas 4 principais ferramentas do cientista de dados, aplicado na resolução de problemas que são próximos da realidade, mas com nível menor, para você sentir mesmo na própria pele como é o trabalho de um cientista de dados, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. E se você está insatisfeito com o Brasil, com a política, a economia, com a segurança, né, com o seu trabalho atual, e vê no exterior uma possibilidade de ter uma vida melhor, né, com mais qualidade, segurança para você e para sua família, ou até mesmo uma experiência internacional, né, para agregar na sua vida pessoal ou profissional, né, mas você não quer ir no exterior para trabalhar como garçom, como servente de pedreiro, né, viver na ilegalidade, longe da família, muitas vezes passando necessidade, né, acabando tendo uma vida pior no exterior do que você tinha aqui no Brasil, você pode se esforçar e aprender uma das 4 profissões que eu apresentei nesse vídeo. Graças a ela, você pode sair do Brasil bem, né, com um bom trabalho e melhores garantias de uma boa vida no exterior.